Dois, um. Olá, galerinha do meu canal! Não esqueçam de deixar o like no final desse vídeo. Bem, agora nós vamos falar sobre o final da segunda. Você quer fazer o canal também, filho? Tá bom, agora Faz ó. um filho com o seu canal, faz um filho com o seu. Não, faz um canal Faz um infinito. filho com o seu canal, essa é boa. Essa é boa. Eu tenho um canal lá no YouTube. O primeiro vídeo que eu fiz foi um vídeo de teste com ele. Ficou tosco pra caramba, né? Mas tá lá. Bem, Tem mas um vamos lá. vídeo lá que ele Final tá de sentado no seu guerra. colo. Oi? Tem um vídeo lá que você tá explicando a matéria e ele tá sentado no seu colo. É, cara, ele sempre aparecia. Eu parei de gravar aqueles vídeos lá, porque, nossa, meu apartamento é pequenininho, né? Meu negócio de internet, eu comprei um troço de Wi-Fi caro pra caramba que meu cunhado indicou, só que o sinal não chega direito no escritório, que é aqui do lado, praticamente. Eu dou aula da sala, eu tô aqui na sala de casa, né? Aí eu peguei uma banqueta, botei um notebook e peguei minha cadeira do escritório e coloquei Aí, aqui. Thiago, o site lá das curiosidades. Ah, deixa eu copiar aqui logo, que eu vou colocar num post-it. MSN, é antigo, hein? Beleza. Salvei aqui. Então vamos lá, vamos terminar esse trem. Lindos, o final da guerra, né? Então, após o dia D e a Batalha de Stalingrado, começou uma corrida, né, para saber quem iria derrotar Hitler primeiro. Se seria o socialismo ou o capitalismo, né? Bem, e aí vamos por partes, né? Tipo o Jack o Estribador. O primeiro país a se render foi a Itália, né? E aí nós temos uma historinha interessante. Por quê? Apesar da neutralidade da Espanha e de Portugal, sabia-se do contato desses dois territórios com a Alemanha, com a Itália. E aí os aliados tiveram uma ideia, eu achei interessante, assim, né? Funcionou. Eles pegaram um soldado que havia morrido, colocaram uma farda da alta patente, colocaram um plano no bolso desse soldado e deixaram o corpo no litoral da Espanha, né? O governo espanhol encontrou o corpo e passou a informação para a Itália. Nessa informação era um falso plano de invasão à Itália. A invasão seria na região da Sardenha. Só que a invasão aconteceu na Sicília, do outro lado, né? Então a Itália se preparou para um ataque numa região, mas o ataque foi em outra. Por isso que eu achei que foi uma jogada muito interessante. E aí nós tivemos o desembarque dos aliados na Itália, né? Lembrando que para conseguir dominar a Itália, antes, né, os aliados conseguiram retomar o norte da África, tá? Eu tenho que fazer essa ressalva. Do norte da África, eles atacaram a Itália, beleza? Então, né, nós tivemos esse ataque à Sicília, começou um bombardeio a Roma, o Mussolini foi preso, foi deposto, foi preso, né? E aí assumiu um novo governo, tá? Do Pietro. Nesse momento aí, por volta de setembro de 43, a Itália se rendeu. Só que aí o que aconteceu? A Alemanha, ela enviou tropas, tá? Ela enviou tropas para a Itália que conseguiram libertar o Mussolini. E aí começou então uma luta entre nazistas e apoiadores de Mussolini, tentando restabelecer o fascismo na Itália, o governo que havia se rendido e os aliados lutando contra estes. E aí nós tivemos um segundo momento, né, onde Mussolini foi novamente preso. Só que nesse segundo momento, quando Mussolini foi novamente preso, ele foi preso, né, junto com a esposa, né, a Clara, e os dois foram fuzilados. Tá? Eles foram presos por guerrilheiros italianos, pessoas que tentavam resistir ao fascismo. Então eles foram presos, fuzilados, e os corpos deles ficaram pendurados, né, em Milão, exibidos, para poder, né, garantir efetivamente o fim do fascismo italiano. E aí a rendição
né, da Alemanha na Itália só rolou em 45. A Alemanha continuou com soldados na Itália tentando manter, né, o fascismo na Itália. Beleza? A Itália já havia declarado, o governo oficial da Itália, né, já havia declarado guerra ao eixo, tinha mudado de lado novamente, né? Mas mesmo assim a Alemanha permaneceu aí no território italiano, mantendo a guerra até o final, beleza? E aí vale a pena a gente abrir uma ressalva falando um pouquinho de Brasil, por quê, né? O Brasil ele teve uma função muito importante justamente na Itália, né? O Brasil ele declarou guerra ao eixo, oficialmente por conta, né, do naufrágio de navios brasileiros, foram afundados por submarinos da Alemanha. E aí nós mandamos a FEB e a FAB, beleza? Foram mais ou menos uns 25 mil soldados, né? Nós tivemos aí aproximadamente umas 500 baixas, um pouco menos, né? E o governo brasileiro ele só entrou na guerra porque Getúlio Vargas negociou com os Estados Unidos. Vocês não podem esquecer isso. Nós conseguimos a CSN e a Vale do Rio Doce, né, por conta dessa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aí vale a pena também ressaltar que a participação do Brasil marcou o fim do Estado Novo, porque Getúlio Vargas entrou num antagonismo muito grande. O Brasil lutava contra ditaduras da Europa, né? E era um regime ditatorial internamente. Então, esse antagonismo de lutar contra regimes centralizados e viver uma ditadura fez com que Getúlio Vargas, né, fosse retirado do cargo. Então, Vitor, eu também já li esse texto, inclusive passou uma reportagem há muito tempo mesmo, né? Não sei se vocês lembram, vocês eram bem mais novinhos. No Fantástico, né, de uma professora Mato Grosso do Sul, que ela fez essa afirmação, né, que Hitler foi para aquela região, inclusive se casou com uma negra, né, e tudo, constituiu família aí. Eu não acredito muito nessa versão, não, né? Primeiro, assim, a versão oficial, ela é muito interessante, né, de que Hitler cometeu suicídio. Mas se Hitler tivesse fugido na Segunda Guerra Mundial, eu acredito mais nas versões que falam dele ter ido para a Argentina, porque muitos nazistas fugiram para a Argentina, beleza? Então, assim, muitos foram presos na Argentina posteriormente. Então, assim, se o Hitler realmente conseguiu fugir nessa hipótese aí que alguns defendem, eu acreditaria mais que ele foi para a Argentina do que para o Brasil. Mesmo porque a Argentina teve uma política de branqueamento da população. A Argentina, durante muito tempo, ela tentou estabelecer um país que fosse uma Europa na América. Esse programa aí, eu acho que é aquele do Danilo Gentili, eu não acompanho. Mas eu lembro que houve uma reportagem no Fantástico há muito tempo sobre isso, né? Essa historiadora, ela pega umas fotos, né, um nome muito parecido com o do Hitler e tudo, para poder pautar a pesquisa dela. Mas eu achei muito forçação de barra. Tem gente que acredita também que Hitler tá vivo, né? Até hoje. Mas imagine, Hitler vivo hoje, ele estaria com quantos anos? Espera aí. Ai, gente. Nossa, ele estaria com mais de 100 anos. Não Eu faz acho que sentido mais de isso. 100 anos. Não, nem teria como, eu acho, ele estar vivo até hoje. Né? Lembrando que Hitler não teve descendentes diretos, né? Ele era estéril, como a gente gosta de brincar, né? Ele era monoovo, ele só tinha um testículo, né? Ele era estéril. Que tosqueira, né, gente? Pô, numa sexta-feira, 9h24 da manhã, o professor falar isso com vocês pós-café da manhã é horrível, horrível, desculpa. Retiro o que eu disse. Depois, quando eu for botar esse vídeo no YouTube, né, que vocês pulem esses minutos aí entre o 9 e o 10. Galera, então vamos entrar finalmente aí nesse final de guerra, né, Conferência de Yalta. Nós tivemos, então, como eu mencionei com vocês, a rendição da Itália, né, e depois a rendição da Alemanha e, por último, a rendição do Japão. O Japão foi o último a se render nesse processo, tá?
O Japão se rendeu após, né, a lástima das bombas de Hiroshima e Nagasaki, dia 6 e 9 de agosto de 45. Hoje, inclusive, agora há pouco, na hora do intervalo de vocês, né, eu entrei no celular, olhei umas coisas, e um colega que estudou comigo História na UFES, né, há muito tempo atrás, né, lá em 2005, vocês acham que não eram nem nascidos, né? Ele postou aqui que, infelizmente, nós chegamos na Covid a um número de óbitos superior ao das bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Não sei se depois eu vou averiguar essa informação, né? Porque tem muita coisa Semana que vem. Semana na que vem faz internet. aniversário, né? Entre aspas, né? Isso. Thiago, Inclusive, acontecem algumas manifestações, vamos dizer assim, principalmente de grupos neonazistas, né? Aqui no Brasil nós temos alguns grupos neonazistas, principalmente na região sul do Brasil, né? São Thiago. Paulo, a região sul tem bastante. Fala, meu lindo. Claro, não sei se você explicou, mas qual era o objetivo de Hitler atacar a União Soviética? Qual era o objetivo dele? Então, primeiro porque Hitler precisava de petróleo, né? Dentro da ideia do espaço vital. E segundo que existia a rivalidade, né, ideológica do socialismo para, né, o pensamento de Hitler, a extrema esquerda e a extrema direita. E Hitler ele não quis esperar mais para atacar a União Soviética, porque a preocupação dele é que a União Soviética se preparasse muito para o conflito. Então ele quis surpreender, né? Um dos motivos de Stalin ter assinado o Pacto de Não Agressão foi justamente ele ter um tempo maior para se preparar para o conflito, porque o conflito ia acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Um dos lados ia trair, beleza? Hitler só antecipou esse processo. E aí, vamos aproveitar aqui, né? E avançando. O Brasil, então, né, teve essa participação, né? A cobra fumou, o símbolo da febre. O Brasil teve uma participação muito interessante na Itália, garantindo aquela posição, uma das batalhas mais importantes, a de Monte Castelo. O processo de rendição da Alemanha, né? Os soviéticos chegaram a Berlim, cercaram a cidade, os norte-americanos e os ingleses invadiram Berlim, tá? Hitler acabou se refugiando num bunker, e aí nós temos, né, o auge, né? Dia 30 de abril de 45, Hitler cometeu suicídio, ele e a Eva Braun, a sua esposa, né? Lembram que eu falei com vocês que até o cachorro dele, né, cometeu suicídio, né, entre aspas, né? Hitler envenenou o cachorro porque ele não queria deixar nenhum troféu para os aliados e ele tinha um apego a esse cachorro, né? Era um pastor alemão, bem sugestivo, né? Então, no mês posterior, né, já no mês de maio, o alto comando alemão acabou assinando a sua rendição, beleza? No caso do Japão, né, o Japão ele já estava assim resistindo aos trancos e barrancos ao conflito, já não tinha nem munição direito. Aí, em fevereiro de 45, os norte-americanos já começaram a invadir o território japonês. O Japão, como não tinha nesse momento mais munição direito, não tinha nem combustível direito, né? O Japão iniciou o processo dos kamikazes, né? Os ataques dos ataques, né, suicidas. Eles pegavam as aeronaves, colocavam pouco combustível até para economizar e para o piloto não desistir, né? E se lançavam contra os norte-americanos, beleza? A nomenclatura kamikaze está ligada ao passado nipônico, né? O Japão, no seu passado, na sua antiguidade, ele foi invadido e estava prestes a ser derrotado quando aconteceu uma espécie de um tsunami, né, que recebeu o nome de kamikaze. E esse tsunami aconteceu justamente na região onde os invasores estavam, e aí o Japão conseguiu essa vitória. Então, kamikaze seria uma ideia assim de um vento milagroso, de uma virada milagrosa, né? E aí os kamikazes, né, estavam aí nesse momento aí do auge, talvez, desse nacionalismo, só que não foi o suficiente, né? Então, como eu falei com vocês, no dia 6 e 9, os norte-americanos lançaram bomba, Hiroshima primeiro, depois Nagasaki, e aí o Japão, né, no mês subsequente, em setembro, ele acabou se rendendo, tá?
E aí, vale a pena a gente pensar nas conferências de paz. Lá no resuminho de vocês, eu deixei as conferências de paz no Professor, finalzinho, tá bom? Elas foram acontecendo antes, por exemplo, a de Teherã aconteceu em 43, né? Mas as outras duas bem importantes, a de Yalta e a de Potsdam, ocorreram já em 45. A de Yalta, né, onde nós estivemos novamente aí o encontro dos três tenores, Roosevelt, Stalin e Churchill, nós tivemos a discussão para a criação da ONU, né? As primeiras ideias sobre o surgimento da ONU foram lançadas na Conferência de Yalta, né? E foi estabelecida uma espécie de divisão do mundo pós-guerra, né? Essa partilha aí, principalmente da questão ideológica entre socialismo e capitalismo. Na Conferência de Potsdam, nós tivemos algumas mudanças, né? Stalin permaneceu, ele estava à frente da União Soviética, né? De forma totalitária, diga-se de passagem. O Truman assumiu os Estados Unidos no lugar do Roosevelt e o Attlee assumiu no lugar do Churchill, né? Essa conferência de Potsdam, ela também foi muito significativa porque ela deu origem à desnazificação. Existia um medo no final da Segunda Guerra Mundial de que acontecesse algo semelhante ao que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, meus lindos? A Alemanha foi considerada culpada, foi humilhada, isso criou um sentimento de revanchismo. Então, para evitar um processo como esse, no término da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a desnazificação da Alemanha, né? Um processo sem humilhações, né? Mas um processo que criou uma espécie de vergonha, né? A ideia era criar na Alemanha uma vergonha do nazismo. E foi também estabelecido o Tribunal de Nuremberg, que julgou, né, os crimes de guerra cometidos pela Alemanha durante esse processo e como que foi a desmilitarização da Alemanha também, né, após a sua rendição. Então, né, Conferência de Alta, criação da ONU e partilha do mundo pós-guerra. Conferência de Professor, Potsdam, fala, meu lindo. Hiroshima e Nagasaki hoje em dia já tá normal, né? Já foi reconstruída, né? O Japão, cara, tem uma questão assim que eu tenho um encantamento, né? Não é só porque eu sou fã da culinária japonesa, não. Eu adoro comida japonesa, mas principalmente porque a população japonesa ela tem um conceito de cidadania muito perfeito, muito lindo. Nós deveríamos aprender muito com o Japão. O Japão, em todos os episódios complexos da sua história, o Japão ele conseguiu se reconstruir de uma forma muito rápida, né? E sempre melhorando, evoluindo, né? Vamos lembrar, né, do último fato complexo que aconteceu no Japão, em Fukushima. Acredito que esse episódio vocês lembrem que é do nosso tempo presente, né? Fukushima ficou destruída em coisa de semanas, a cidade estava reconstruída, estava tudo tranquilo. Enquanto nós tivemos, por exemplo, nesse mesmo período de Fukushima, uma tragédia no Rio de Janeiro, na região de Teresópolis, se eu não estou enganado, onde até hoje a região está destruída. Né? O Japão, eu lembro que eu li uma reportagem no UOL na época, que o Japão devolveu dinheiro à Cruz Vermelha. Eles não precisaram de todo o dinheiro que foi dado pela Cruz Vermelha e devolveram. Cara, é um outro tipo de cidadania. A gente tinha que aprender muito com o Japão. Mas o Japão, sim, ele se reconstruiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? O Japão, inclusive, se eu não me engano, só no Japão ainda que existe a figura de um imperador, né? O Japão, eu acho que é o único território ainda no mundo que tem um imperador. Tem um negócio no Instagram de curiosidades que eu adoro, que aí de vez em quando eles colocam alguma, eu acho que eu vi uma dessa lá. Gente, Fala, meu lindo. mas também pensa se tivesse tsunami aqui no Brasil, a costa toda tava destruída até hoje. Oi? E se tivesse tsunami aqui no Brasil, a costa estaria destruída até hoje, que o Brasil não tem dinheiro para reconstruir. Não, o problema também não é só ter dinheiro, não. Nosso país, ele é muito rico. O problema é que, por exemplo, nós pagamos muitos impostos, né? Vocês, os pais de vocês, tudo que a gente compra paga muito imposto,
Só que a gente não vê esse imposto sendo revertido, né? É muito desvio, é uma máquina pública administrativa muito onerosa, muito cara, né? Nós Professor, temos um monte de pessoas. Então, assim, eu acredito que a gente não conseguiria se reconstruir, não por falta de dinheiro, mas por falta, né, de uma governança. E a culpa é nossa, a gente elege pessoas muito ruins. Não que a gente tenha opções boas também, né? professor, Não, não, Davi. No caso, o processo de valorização da moeda, ele vai ser mais um reflexo do crescimento da economia do país, do PIB, né? O PIB estaria mais ligado à valorização da moeda. Lembrando que o governo ele pode valorizar ou desvalorizar a sua moeda dependendo da sua política econômica, tá? O nosso padrão monetário hoje ele está em dólar, né? Então, por exemplo, o Brasil ele tem um meio circulante X e tem uma quantidade de riqueza que é convertida em dólares. Isso vai criando a nossa valorização ou desvalorização da moeda. O imposto seria aquela carga tributária que nós oferecemos ao governo para, né, sustentar as nossas necessidades básicas, né? E aí nós já temos um exemplo de que isso não é feito da forma correta, né? Os pais de vocês pagam por escola, mas também pagam impostos para ter escola pública. Só que a escola pública, nós sabemos como que está complicada. Hein, ô Thiago? Então, essa nota de R$ 200, né, que o pessoal está fazendo assim, muito alarde, muita coisa, é um sinal também da questão da inflação, né, porque a nossa moeda, o que é a inflação, né? A inflação é a diferença aí entre o meio circulante e a riqueza. Os produtos, eles não ficam mais caros, é a nossa moeda que fica menos valorizada. Não sei se vocês entendem o que eu acabei de falar. Por exemplo, a coxinha lá na escola, né? A coxinha ela já foi R$ 1, depois ela passou para 2, 3, 4, eu não sei quanto que está hoje, 5. A coxinha é a mesma, mas o seu dinheiro está valendo menos, por isso que você precisa usar mais dinheiro. Só um minutinho, meu filho. Por isso que você precisa usar mais dinheiro para comprar o mesmo item, porque o seu dinheiro vale menos, o item vale a mesma coisa. Conseguiram entender? Por isso que o Brasil teve muita troca de moeda, né? Sim, sim, uma tentativa de corrigir esse problema de inflação. Nós Você, vamos falar hein, sobre Thiago? uma nova Você acredita? república, né? Mas a nossa inflação no governo Sarney chegou próximo à casa de 1.000%. Foram 937 ou 987% de inflação. Seria, assim, brincando de uma forma bem tosca, né? Pegar R$ 1 no início do ano e comprar uma bala. E no final do ano gastar R$ 987 para comprar a mesma bala. Só para a gente, assim, simplificando, obviamente, mas só para entender o peso da inflação nesse contexto. Hein, Thiago? Você acredita que a moeda pode ser trocada depois de um tempo? Ou vai Sim, continuar o sim, real se mesmo? surgiu uma necessidade. Mas hoje, eu acho que o real, né, apesar do real estar muito desvalorizado, né, no euro, falaram que hoje está batendo 6, o dólar estava batendo 5, mais ou menos, né? O real foi eu acho que foi a grande conquista do FHC, né? Porque no governo do Itamar ele recebeu os créditos pelo Plano Real, foi o que garantiu a eleição do Fernando Henrique, o que garantiu o controle da inflação, que era o grande mal do Brasil. Durante toda a República, nós vamos começar a estudar, nós já começamos a estudar a República, né? Mas durante toda a República, a única coisa que não parou de crescer no Brasil foi a inflação. Tá? Isso, infelizmente, é um fato. Desde da política do encilhamento do Deodoro, passando por todas as outras políticas econômicas, chegando ao auge desse problema com o Sarney e depois o Collor com o confisco das poupanças. Então, assim, essa questão da nota de R$ 200 pode estar refletindo essa desvalorização da nossa moeda. Um real hoje não serve para praticamente nada, né?
Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu com R$ 1, logo que quando saiu o plano real, com R$ 1, eu comprava um monte de pães. Hoje eu compro um. Sobra umas moedinhas, dependendo do Um local onde real você vai. dá. Antigamente dava pra comprar trocentas balas. Hoje você leva duas, não sei, depende do É, lugar. Então, assim, o produto, ele é o mesmo. É que a nossa moeda, ela está sendo desvalorizada, ela está valendo menos, né? Que é aquela sensação, quando vocês forem, ou já, quando vocês já foram, ou quando vocês vão com o pai de vocês no supermercado, percebam isso, né? Vocês faziam uma mesma compra e gastavam X. Vocês estão fazendo a mesma compra hoje e gastando X mais tanto, né? Porque o dinheiro está valendo menos. hoje em dia tá. Antigamente a gente ia pro supermercado 300 ou 400. Hoje em dia é 500 ou 600. Não. Igual, por exemplo, com essa pandemia, o que que eu estou fazendo? Quando eu vou ao supermercado, parece The Walking Dead, né? Eu entro É, desesperado, eu entro no carrinho e vou, né? Tentando fazer compra para durar mais de um mês, inclusive. Né? Dá um valor altíssimo, né? Porque esse negócio a gente ficar tentando evitar sair de casa e tudo. Inclusive, reflexo disso, eu engordei pra caramba. Eu tô fazendo um regime agora, eu consegui perder 7 quilos e eu tô gordo pra caramba ainda. Né? Que ficando em casa, a gente está comendo o tempo todo, né? Mas vamos lá. Então, galera, eu vou fazer o seguinte: não vai dar tempo de eu mostrar o slide que eu quero para vocês agora, até Professor, carregar vai demorar. Aí eu vou salvar ele no Drive, eu vou mostrar para vocês na próxima aula e vou também disponibilizar ele para vocês. Eu vou até mandar ele também para o Sullivan, que é um slide muito legal. Eu recebi esse slide, acho que foi em 2004, um amigo que fazia geografia na UFES, ele recebeu e me enviou. Esse slide não é daqui do Brasil, ele é norte-americano, tá? Uma parada diferente. Eu não tenho habilidade para fazer um slide daquele, não, tá? Eu vou mostrar a vocês. Mas fala aí, alguém estava falando e eu interrompi. Alguém? Não? Então, beleza. Eu vou Eu vou fechar aqui a nossa aula e na próxima aula eu entro, mostro esse slide rapidinho para vocês e vou dar água para o meu enjoado aqui que está enchendo a paciência e coloco a atividade de vocês, beleza? Até daqui a pouquinho, galera. Um abraço. até falou.